Bom, gente, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de equações do segundo grau. E hoje nós vamos falar sobre equações completas e incompletas, ok? Vamos aprender a diferenciá-las. Nas equações do segundo grau, aprendemos que há o coeficiente A, B e C. Vamos observar que nessas equações incompletas vai faltar um coeficiente aqui. São 3 casos. O primeiro caso, ax ao quadrado mais c igual a zero, onde nós temos os coeficientes a e c. No segundo caso, ax ao quadrado mais bx igual a zero, onde nós temos os coeficientes a e b. E no terceiro caso ax ao quadrado igual a zero, nós temos o coeficiente a. Observem que nesse primeiro caso vai faltar o coeficiente b. Nesse segundo caso, já vai faltar o coeficiente C. E nesse terceiro caso, vai faltar o coeficiente B e C. É importante vocês observarem bem e saber diferenciá-los, pois cada caso tem um método de resolução diferente, ok? Mas aí vocês vão perguntar, professora, há algum caso que vai faltar o coeficiente A? Não pode faltar. Porque na aula passada nós aprendemos que esse expoente 2 vai indicar que a equação é do segundo grau. Então, se não houver esse primeiro termo, não vai nos indicar que é a equação do segundo grau, ok? Então, esse lembretezinho aqui, atenção, jamais pode faltar o ax ao quadrado, pois assim não seria a equação do segundo grau. Isso aqui é importante, ok, gente? Então, só pode ter do tipo AC, AB e A. Beleza? E as equações completas têm os 3 coeficientes, A, B e C. Aqui nessa forma geral, nós aprendemos também já na aula passada, ax ao quadrado mais bx mais c. Aí vocês podem observar e comparar que aqui nós temos as completas, tem um coeficiente A, B e C, os 3, e nas incompletas só temos 2 ou somente um coeficiente. Mas essa parte aqui de equações completas vou deixar para a próxima aula, beleza? Vamos preparar aqui o primeiro exemplo. O primeiro caso que nós iremos falar é esse caso aqui, ax ao quadrado mais c, onde nós temos o coeficiente a e o coeficiente c. Aqui. O exemplo é 2x ao quadrado menos 98 igual a zero. Aqui vocês podem identificar bem que nós temos o coeficiente a. Como é que eu sei que é o coeficiente a? Ele está do lado do x ao quadrado, ok? E o coeficiente c. Como é que eu sei que esse daqui não é o coeficiente b? Porque o coeficiente b, ele tem um x. E o coeficiente c não tem x, certo? Então, ele não tem x, ele é o coeficiente c. Então, esse é o primeiro caso, que é o caso AC. Como é que eu vou resolver isso aqui? Simples. Primeiro, nós vamos separar a parte algébrica, né? 2x ao quadrado de um lado e o 98 de outro. Ele tá negativo, regra de sinais, né, que a gente já aprendeu, tá negativo, do outro lado positivo. Aí vocês vão me perguntar, professor, e o zero? Aonde foi parar? Bom, gente, se a gente for colocar aqui 0 mais 98, qual o resultado que dará? 98. Então, eu já posso colocar direto 98, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Esse 2 está multiplicando. Do outro lado, ele vai dividir, ok? Então, 2 passa para o outro lado dividindo. Então, vai ser x ao quadrado igual 98 dividido por 2. E 98 dividido por 2 vai dar igual a 49. Então, x ao quadrado igual a 49. Opa, tem mais um detalhe. Nós temos agora o expoente 2. Como é que a gente resolve potência ao quadrado? A gente passa para o outro lado, resolvendo raiz quadrada, ok? Então, 2 passa para o outro lado, virando raiz. Aí, outro detalhe, nós temos aqui o mais e o menos. Na equação do segundo grau, nos permite ter duas soluções, duas raízes, uma positiva e uma negativa. Então, são duas respostas para a mesma equação. Então, por isso que eu coloco mais ou menos a raiz quadrada de 49.
Qual é a raiz quadrada de 49? É uma raiz quadrada exata, que é igual a 7. Então, a resposta é x igual mais ou menos 7. Observe que já não tem o 2 aqui, certo? Se ele passou aqui para ser raiz, não tem mais o 2. Então, x igual mais ou menos 7. As respostas raízes são x' igual a menos 7 e x2' igual a 7 positivo. Ok, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo aqui. Menos 2x ao quadrado mais 64. Esse é o coeficiente A e esse é o coeficiente C. Não tem x, é o coeficiente C. Como a gente resolve? De um lado, nós colocamos o valor com letra, ok? E passamos o 64 para o outro lado. Ele está positivo, do outro lado ele fica negativo. Separado, agora a gente começa a calcular. Esse menos 2 ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo, ok? Menos 64 dividido por menos 2. Sinais iguais, resultado positivo. 64 dividido por 2 vai dar igual a 32. Então, x ao quadrado é igual a 32. Como é que a gente resolve aqui esse expoente 2? Passamos para o outro lado, raiz quadrada. Não esqueçam do mais ou menos, né? Porque nos permite duas soluções. Mais ou menos a raiz quadrada de 32. O que acontece aqui? Não, a raiz quadrada de 32 não é exata. Então, como é que a gente vai resolver? Através do processo de fatoração. Onde a gente coloca lá 32, ele é par, então divide por 2, vai dar 16, aí divide por 2, certo? Então, se vocês não lembram como é que fatora, sinaliza lá no grupo que eu irei revisar para vocês. Então, mais ou menos raiz quadrada de 32, x é igual mais ou menos 4 raiz quadrada de 2. Então, as duas soluções são x' menos 4 raiz quadrada de 2, x2' 4 raiz quadrada de 2. Ok, vamos passar para o segundo caso. O segundo caso, nós temos o exemplo 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. O que vai acontecer aqui? Primeiro, a gente vai identificar. Esse é do tipo AB. Como é que eu sei que esse daqui é AB? Esse é 2, que está ali do lado do x ao quadrado, é o coeficiente A. E esse menos 4 está do lado do x, então é o coeficiente B. Nesse caso aqui, nós colocaremos esse x aqui em evidência, ok? Como é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que 2x ao quadrado vai dar o mesmo processo de que x vezes 2x. Como é que a gente resolve? 2 vezes 1, né? Multiplica os coeficientes. 2 vezes 1, 2. E soma-se os expoentes. 1 mais 1 aqui em cima, 1 mais 1, 2. X ao quadrado. Então, esse mesmo processo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse x aqui sozinho, aqui, ó, fora do parênteses. E esse 2x vai ficar dentro do parênteses, ok? Isso é colocar o x em evidência. E esse x do 4 aqui, do menos 4, ele irá sair. Por quê? Porque se a gente aplicar o processo de propriedade distributiva aqui, vai ser o seguinte, x vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Entenderam aqui como é esse processo? Então, é como a gente fosse fazer o quê? Desmembrar essa equaçãozinha. Então, a gente coloca o x em evidência, x do lado de fora, ok? X, abre parênteses, 2x menos 4, fecha, igual a zero. Como eu disse, são duas soluções, duas raízes. Então, esse x aqui, que está em evidência, já nos dá a primeira raiz. Primeira resposta, x igual a zero. Agora, vamos buscar a segunda resposta. A gente vai resolver o que está dentro do parênteses. 2x menos 4. O que a gente vai fazer? Separar o x de um lado, o número do outro. Está negativo, do outro lado positivo. O 2 está multiplicando, passa a dividir. Então, x igual a 4 dividido por 2, x igual a 2. Então, tá aqui as duas soluções. Esse x igual a 0 e o outro, x igual a 2. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo que nós temos é 4x ao quadrado mais 12x igual a 0. Esse é do caso A, B. Como é que eu sei? Esse aqui tem um x, então no caso A e B. O que a gente vai fazer? Colocar o x em evidência. Então, ele ficou aqui fora, ok? E um 4x do lado de dentro.
E esse 12 aqui perde o xzinho, ok? Esse x que está em evidência já nos dá a primeira resposta, que é x igual a zero. Agora vamos resolver apenas o que está dentro dos parênteses. 4x mais 12. Lado esquerdo aqui, ó, vamos colocar o valor que tem letra. Do lado direito, nós vamos colocar o número. Ele está positivo, do outro lado, negativo. Então, o 4 está multiplicando, passa a dividir. Como esse 12 está negativo e esse 4 está positivo, sinais diferentes, negativo. 12 dividido por 4, 3. Então, uma resposta é x igual a zero e a outra resposta é x igual a menos 3. E para finalizar, nós temos o terceiro caso. O terceiro caso é mais assim um raciocínio lógico, ok? O terceiro caso aqui é ax ao quadrado igual a zero. Então, nos vai faltar o coeficiente b e c. Aí vem uma questão. Qual o número que é elevado ao quadrado e multiplicado por a terá zero como resultado? Aqui é muito simples e muito fácil. Qualquer número que a gente coloca aqui, multiplicar e elevar ao quadrado, vai ser zero. Vai ser sempre zero, ok? Então, portanto, as soluções de uma equação tipo ax ao quadrado é igual a zero são sempre zero e zero. Então, aqui é mais um raciocínio lógico. Eu quero que vocês tenham mais atenção neste primeiro caso e neste segundo caso, que são as questões, são os tipos de casos que mais utilizamos, ok? Então, como é que a gente resolve esse primeiro caso aqui? Nós resolvemos, ok, separando, né, o x, o número e calculando. Já neste segundo caso, o que vai ter de diferencial? Colocar o x em evidência, beleza? Então, aqui a gente finaliza o vídeo e no grupo vamos começar a fazer os exercícios, viu? Até!